Seja bem-vindo ao podcast da Avance. O podcast para você, empresário, líder, empreendedor, que quer crescer, que quer avançar, que quer também se inspirar em histórias de empresários, empreendedores de Itumbiara e região que estão aí desenvolvendo, avançando cada vez mais e também buscando aí uma construção empresarial de uma base sólida para suportar o crescimento. Sejam todos bem-vindos, tanto você que está no YouTube, Spotify, no Instagram, acompanhando o podcast da Avance. E, para começar, eu vou trazer aqui uma ressalva em relação aos nossos patrocinadores. Cowboys Stores, uma empresa que está com a gente há mais de 6 anos, antes ainda da Avance nascer, que está crescendo cada vez mais, atendendo em Itumbiara, região e Brasil todo através do online. Temos também a GR Mix Salvados, uma empresa nova no mercado, mas que já vem avançando, trazendo inúmeras oportunidades Brasil afora. GR Mix Salvados. Light Clean, saúde integrada, uma clínica especializada na parte odontológica e ainda mais trazendo saúde de uma forma leve, tendo lá nutricionista, psicólogos, voltado mesmo para a parte da saúde. E ainda, falando em saúde, temos a Fara Animal, uma clínica de referência em Itumbiara e região, voltada para a parte da saúde do animal. E que, inclusive, hoje o nosso convidado especial é o Dr. Celso. Dr. Celso que vem aí fazendo história dentro da saúde veterinária em Itumbiara e região. Dr. Celso, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui com a gente no nosso podcast e também para poder contar aí toda essa jornada, essa trajetória que eu consegui acompanhar de perto e que é uma história inspiradora. Seja bem-vindo ao nosso podcast da Avance. Muito obrigado pelo convite, pelo participar desse podcast. Fico muito satisfeito, muito feliz de ver o crescimento e participar desse projeto tão especial aí, que é o podcast Avance. E vamos lá, contar um pouco da história da Fara Animal. Que bacana. Dr. Celso, conta aí pra gente quanto tempo de Fara Animal, como que é empreender nessa parte da veterinária, Que eu sou mãe de pet, tenho aí a Aurora e o Apolo, que é minhas paixões. Dr. Celso aí é o veterinário dos meus pets, que já deu muito trabalho, doutor? Mas conta aí pra gente como que é empreender na parte veterinária. Como que foi tudo? Então, vamos lá, Primeiramente, Dr. Celso, é um esposo, um pai de 2 filhos, filho também, do Dr. Celso e da Dona Elzira. E tudo surgiu, a gente tem uma trajetória para falar de onde começou, Sempre o Dr. Celso gostou muito de animal, mas nunca pensou em fazer veterinária, Então eu brinco que eu não escolhi a veterinária me escolheu. Então nunca pensei em fazer veterinária. E na realidade, eu até iniciei uma faculdade de engenharia mecatrônica na área de automação. E vi que aquilo ali não era para mim, Então foi onde que começou, Eu tinha meu tio, ele tem fazenda, então foi onde que eu comecei a área, gostar da parte de grande porte, parte de reprodução. E fiz um cursinho, Passei na faculdade e onde eu comecei a exercer, como aluno ali, a medicina veterinária. E foi ali seus 5 anos, onde que eu acho que no final da faculdade que eu fui realmente ver, brilhar os olhos para a parte de pequeno. E onde que eu comecei a trabalhar, Peguei plantão noturno em Goiânia, onde eu estudava, por um ano e meio, mais ou menos. A gente trabalhou em plantão noturno, onde conheci minha esposa hoje, a Carla. E, claro, teve a Carla, teve também morando fora a família, onde eu resolvi vir embora para Itumbiara. Porque eu acho que em Itumbiara eu conseguia fazer um trabalho melhor, conseguia exercer algo que iria, claro, trazer algo benéfico para a cidade. Onde eu trouxe aí um atendimento domicílio na época que não existia, Onde eu fui tendo vários clientes nessa área, ficando mais conhecido cada dia que se passava.
E aí chegou um momento que a gente viu e falou assim, olha, eu estou fazendo um bom atendimento, eu tenho muitos clientes, mas eu não tenho um local, né? Tinha parceria com uma veterinária da cidade, onde eu levava esses animais para internar, onde eu levava esses animais para cirurgia, mas não era a mesma coisa. E aí foi que um momento eu e a Carla, nós dois sentamos, conversamos, falei, eu acho que agora é a hora, mas não tinha dinheiro, não tinha conhecimento nenhum para abrir uma empresa, vai ter que ser na raça, igual quantos por cento dos empresários do Brasil, né? Vai ter que ser na raça. E aí sim, criamos a Faro, e de primeiro a gente foi tendo ajudas, né? Procurando ajudas do Sebrae, onde ajudou bastante a gente com algumas partes aí de estruturação, marca, tudo isso. E aí a gente criou a Faro. No primeiro momento, a Faro era uma empresa de venda de medicações, consultório veterinário e um banho e tosa. Com o passar do tempo, a gente foi vendo algumas dificuldades, né, que o empresário enfrenta, e aí fomos precisando nos adequar e fechar algumas áreas dentro da Faro e focar em outras, né? Nos 3 anos, 4 anos da Faro, a gente mudou a primeira vez, né? A gente foi para um local que era mais visto, com a visibilidade muito melhor. E foi onde a gente conheceu a Avança, a Adriele, na realidade, antes, né? E foi onde que a gente conheceu a Adriele. E tivemos a primeira conversa. Eu acho que naquele ponto ali foi algo, virada de chave, vamos dizer, né? E aí sim a Faro começou a focar, trabalhar com a parte de gestão, que a gente não aprende isso na faculdade. E aí o empresário apanha, porque até no primeiro momento eu era veterinário. Eu sabia miligrama por quilo, eu sabia peso, qual medicamento pode, qual não pode, como que faz isso e aquilo. Mas eu não sabia o que era o fluxo de caixa, eu não sabia o que era, como que a gente lidava com uma equipe, não sabia nada. A gente estava num mundo ali muito novo e estava perdido. Então foi onde, no primeiro momento que a gente teve aquela conversa, lembro até hoje, você primeiro, depois foi com a Carla, que a Carla era resistente. Demais, como eu lembro disso. E aí foi dando tudo certo, a gente foi evoluindo, né? E hoje, graças a Deus, a gente está aí em Tumbiara com a primeira clínica 24 horas dentro da cidade, com uma estrutura. Já hoje nós estamos no nosso 3º local, se Deus quiser vai ficar por aí, nesse local. Doutor Celso, eu lembro como se fosse hoje, assim, literalmente, quando eu fui fazer a primeira visita na Faro Animal ali de frente, o Capim de Ouro, e conversando com vocês, né, vendo ali toda a estrutura, todo o potencial da clínica, e também assumindo a responsabilidade de falar, nossa, vamos junto nessa, né? E também quando a gente foi fechar a parte da farmácia, lembra? Sim, foi desafio, né? Foi muito desafiador. Eu falava, gente, vamos focar na prestação de serviço, porque a prestação de serviço é onde a gente consegue ter um bom resultado. E eu lembro da Carla falar, Adriele, mas a medicação, ainda eu preciso da medicação. Só que, querendo ou não, no meu ponto de vista, a medicação, ela tomava toda a parte do fluxo de caixa da empresa. Então, naquele momento, não deixava a empresa tão saudável para poder almejar o que vocês almejavam, que é crescer, que era tornar referência mesmo, que graças a Deus hoje conseguiram isso aí de uma forma estrondosa. Então, eu lembro que foi uma decisão difícil para a gente na época. E graças a Deus eu tive ali a confiança de vocês em falar, não, então tá, então vamos fazer isso, né? E graças a Deus também, tipo, chegou ao ponto que chegou. E outro marco que eu lembro também, como se fosse hoje, foi o dia que a Carla me ligou. Eu tava numa viagem em Pirinópolis, e aí ela falou, Adriele, a gente achou um ponto para poder crescer a Faro Animal. Tem como você vir aqui ver com a gente? Será que era louco? Em plena pandemia. Em plena pandemia, aquela bagunça toda, e a gente precisando tomar uma decisão séria. E aí eu falei para ela, liga para a Adriele, vamos conversar com ela. E eu lembro que a gente foi no ponto à tarde, eram umas 4h30 da tarde. Era um feriado de finados. Isso mesmo. Foi isso mesmo. Desse jeito. Mas é necessário tomar decisões para poder crescer, né? Para poder desenvolver. E muitas vezes, quando a gente vai tomar decisões, essas decisões eu vejo por vocês, né? Por você, pela Carla, sempre juntos, unidos, mas com muita coragem, com muita união. Eu vejo que isso é essencial no mundo dos negócios, né? Se não tem esse companheirismo,
para conseguir tomar uma decisão em plena pandemia, ampliar o empreendimento, ir para um lugar muito maior, ter que se deparar ali com uma reforma gigantesca, mas com um propósito. Sim. Né? O empresário ele tem que sair da zona de conforto. Né? O empresário que não sai da zona de conforto, eu aprendi a isso. Né? Eu venho de uma família que tem muito conforto e eles não saem da zona de conforto. Né? Então, eu não sei o porquê, né, deu esse estralo e eu comecei assim, falei, eu preciso, né? Então, naquele momento, até na ida, né, de frente ao Capinho de Ouro, a gente já teve uma saída onde teve uma mudança de aluguel grande, né, até na época, e a gente não estava com um caixa bom, não estava com um caixa saudável, mas a gente precisava, a gente acreditava, igual você está falando, no propósito. Naquele primeiro momento a gente fez essa, e eu acho que aquilo ali dali para frente fluiu, né? E hoje realmente eu sou muito assim, tem que fazer, vamos fazer. E o empresário tem que ser dessa forma, ele tem que ter audácia, tem que ser corajoso, tem que sair sim, mas não pode tomar decisões, né, como se diz, tem que pensar, sim, temos, mas às vezes a gente tem que entender e acreditar no nosso instinto também. Eu acho que, graças a Deus, foi isso que aconteceu e vem vindo dando certo, graças a Deus. E muita coragem, né? Muita coragem, porque muitas vezes o empresário ele até tem as oportunidades, mas não tem coragem. E eu falo por mim, toda a minha trajetória, toda a minha jornada também, eu não tenho sócio, né? É a Adriele 24 horas para poder tomar uma decisão. Às vezes eu chego em casa, eu troco uma ideia com o Eduardo e tudo mais, mas sou eu para poder realmente encarar todas as consequências das minhas decisões. E graças a Deus, né, a Avance tá do jeito que ela tá, pela minha coragem, minha determinação de falar, não, eu vou fazer, eu vou arriscar, se der certo, ótimo, se der errado, eu aprendo. Sim, isso mesmo. Né? E aí eu vejo também que com vocês é bem dessa forma, coragem, né? Coragem de fazer acontecer, coragem de mudar, coragem de inovar, de correr atrás, de buscar, de abdicar também. Eu sempre tive um sonho, eu sempre, o sonho que eu tive, e a Carla, ela, vamos dizer assim, no início eu fui mantendo esse sonho para ela, assim, de boca abaixo, né? Mas depois ela foi entendendo o propósito nosso. E ela foi também sendo um sonho com... Nosso sonho era trazer para Itumbiara algo que tivesse estrutura para atendimento veterinário, profissionais capacitados para atender aqueles animais, um local que conseguisse fazer aquele atendimento, manter aqueles animais ali, onde os proprietários achavam que eles estavam fora de Itumbiara. E esse ainda é a busca. Eu ainda tenho essa noção que a gente precisa melhorar, estamos em constância mudança, mas a gente precisa, né? A gente não pode deixar aquela chama ali apagar. E a gente está com esse propósito, que é trazer para Itumbiara algo que o proprietário não necessita sair da cidade. É difícil? Muito, pois a gente falta muita coisa como profissionais especializados. Hoje, na medicina veterinária, está como a medicina humana. Temos nefrologistas, cardiologistas, neurologistas. Então, a gente precisa muito que hoje de ter uma visão, né, bem ampla para conseguir trazer esses talentos. Né? Graças a Deus, Adriele, hoje na Faro, claro, a gente tem muito ainda para andar, mas eu já consigo ter um atendimento cardiológico 2 vezes por mês, 1 vez por mês. Vamos iniciar um atendimento com a nefrologista. Que legal. Que também ela vai conseguir trazer para Itumbiara um atendimento. Logo, nós estamos já também trazendo para dentro da Faro Animal um ortopedista especializado. E, claro, a gente não pode deixar de falar, trazer algo para Itumbiara que é muito novo, que é a fisioterapia. Né? A Fisiocare está vindo para Itumbiara, que é uma franquia de fisioterapia veterinária muito conhecida em todo o Brasil. Hoje ela consta em mais de 80 franquias dentro do Brasil. Ela tem um renome, ela tem muito nome e muita o quê? Como se diz, seriedade no trabalho dela. Então é algo que a gente também está trazendo para Itumbiara, com esteira aquática, com um trabalho de laser, trabalho de acupuntura. Então tudo isso a cidade de Itumbiara vai ter, vamos dizer, nos próximos 6, 8 meses, mas é isso que a cidade de Itumbiara. Então esse é meu foco. O foco nosso hoje é o quê? De trazer qualidade no serviço. Que bacana, excelente. A Itumbiara precisa, né? Eu falo enquanto mãe de pet,
Quando acontece alguma coisa, eu falo, meu Deus do céu, deixa eu correr ali na Faro Animal, porque é a Faro Animal que vai me socorrer. Mas só de pensar que aqui na cidade a gente já vai conseguir ter tudo isso para poder cuidar mesmo da saúde dos nossos pets é maravilhoso. Sim. Mas igual aquela vez com a Aurora, eu falei, meu Deus do céu, porque eu vou te falar, uma coisa é você cuidar de uma empresa e tudo mais, outra coisa é mexer com o filho pet da gente, né? Sempre esses desafios que a gente encontra, né? Hoje, por exemplo, na época da Aurora, a gente precisou de uma consultoria fora da cidade, né? Fora até do estado, né? Que o quadro dela foi um quadro muito delicado, que precisou de uma hematologista, né? Hoje nós temos hematologistas próximas que prestam serviço de consultoria com a gente e, como se diz, né? Tomara que não, mas se precisar hoje é algo mais simples da gente estar resolvendo. E um problema hoje que o Dr. Celso encontra hoje na veterinária é porque ele hoje está numa fase de transição, né? Hoje eu sou o cirurgião responsável da Faro Animal, eu estou, né, como se diz, como também como CEO da Faro, né? Juntamente com a Carla na parte toda administrativa e financeira. Porém, a gente encontra num momento que eu preciso sair dessa parte operacional e ir para a parte de gestão, focar mais no crescimento da Faro, né? E trazer pessoas melhores que eu para atender dentro da Faro. Eu sempre te falei isso, eu nunca fui, eu sou bom, cara, eu quero trazer pessoas melhores que eu, porque ali sempre vão ter pessoas que estão buscando conhecimento, melhorando o serviço cada vez mais da Faro. Uma vez eu te falei, eu lembro disso, falei assim, você falou assim, você teria coragem de contratar, acho que foi assim a pergunta à pessoa, que não sei o que, se fosse melhor que você. Eu falei, nossa, meu sonho é aparecer, eu quero isso, a gente precisa isso. Então essa fase de transição está acontecendo. E não vou mentir, hoje está me deixando muito assim, às vezes perdido, sem saber como fazer, mas no caminho de chegar a esse ponto e devagar, mais uma vez, com calma e tomando decisões difíceis. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, doutor, porque assim, vocês estruturaram a Faro, né? Então, todo o trabalho que foi feito na Faro trouxe uma base sólida para que ela possa suportar esse crescimento e que realmente você esteja no papel que precisa estar, que é de CEO mesmo, que é gerenciando a empresa e escalando a empresa. Porque isso acontece dentro de várias outras empresas. Lá na faculdade não aprende a fazer isso, você aprende a ser um médico veterinário. Mas aí a vida, né, e a busca, a inquietação de falar, nossa, mas eu preciso ter uma consultoria dentro da minha empresa, eu preciso ter alguém aqui que possa contribuir. E buscar também conhecimento, igual hoje eu vejo aí você viajando o Brasil todo, buscando conhecimento, gerando um bom network. E é isso que faz toda a diferença para que realmente esse negócio possa crescer cada vez mais, solidificar cada vez mais. E eu também falo muito isso. Eu quero chegar numa mesa de reunião do meu negócio, eu quero ser a pessoa que está ali só para tomar a decisão. E o restante toda da minha equipe, as pessoas que realmente têm uma bagagem, têm um conhecimento, e tá tudo bem, eu só... Opa, peraí, qual que é a sua visão em relação... Não, beleza, eu não quero ser aquela pessoa que sabe de tudo, não, longe, 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 muito pelo contrário. Mas sim, eu quero ter as pessoas que têm bagagem, que têm conhecimento, né, que busca, que inova juntamente a mim, porque isso sim faz a diferença. Isso sim também é uma preocupação em levar ali para o meu cliente o melhor. Da mesma forma que eu sei que a Faro Animal traz isso. A Faro Animal que é o melhor para os pacientes, para os tutores. Eu falo isso até enquanto tutora mesmo, enquanto cliente da Faro. Eu sei que a preocupação ali é o tempo todo, não é só com o pet, mas também com o tutor e entregar o melhor, né? E isso até enquanto consultora, enquanto tutora. Eu vejo isso e vejo isso não só em você, mas também em toda a equipe da Faro Animal, desde as meninas da recepção, os outros profissionais que estão com vocês, né? E isso é importante porque eu sinto que eles abraçaram a cultura da Faro, que é levar essa qualidade, levar essa prestatividade. Sim, hoje, igual você falou, assim, a gente faz muito treinamento interno, né? Por exemplo, a gente tem momentos, como é uma clínica 24 horas, às vezes muitos clientes não entendem, mas tem momentos que a gente precisa fechar a clínica. Para quê? Para me fazer um treinamento. E hoje, claro, os profissionais que estão ali são, tecnicamente, são bons.
Porém, hoje a gente faz muito treinamento, parte de comunicação, atendimento ao cliente, né? Como que a gente vai conseguir fazer um atendimento de excelência, né? Para não fazer só aquele primeiro atendimento, não é só o primeiro atendimento. E o pós-venda, como que funciona? Então, hoje, muitas das vezes, a gente tem reuniões internas que a gente fecha ali 1 hora, 2 horas na clínica geral para fazer atendimento com o time, né? É difícil a gente pegar um time e tornar esse time de alta performance, né? São várias pessoas de várias mentalidades, pensamentos diferentes, mas hoje é uma dificuldade nossa, porque igual eu falo muito, né? Propor pessoal, às vezes tem profissionais que ficam tão focados em técnica. Não é ruim, é bom, a gente tem que ter ali tantos por cento de técnica, tantos por cento de comunicação. Eu falo muito com um profissional hoje, você não adianta ser o melhor veterinário técnico, não adianta. Porque se você não for um bom comunicador, se você não passar para aquele tutor que está ali preocupado, que está ali em sofrimento naquele momento, que está ali passando por angústia, a necessidade daquilo que você está pedindo, cara, ele não vai te pagar nada, porque é ele quem paga, né? Nós, veterinários, hoje, a gente sabe, a gente quer ter uma boa condição financeira com a nossa profissão. Isso é algo que tem que quebrar dentro da veterinária. Porque quando você fala assim, sou veterinário, aí já vem aquela coisa, você tem que fazer caridade, você tem que cobrar menos. Isso é uma coisa tão, vamos dizer, boba e até ruim de conversar, né? Porém, o que eu falo muito pro time, gente, vocês querem fazer caridade? A gente pode fazer nossas caridades, né? Porém, a gente também tem que ter nosso crescimento. E o valor. Né? Valor. Quanto tempo que vocês vão estudar, dedicar para poder conseguir salvar a vida do pet. Isso mesmo. Então, a gente trabalha nessa questão hoje de quê? De mostrar pro nosso tutor, né? Que, por exemplo, que ele está adotando um pequeno, então, aquele pequeno é responsabilidade dele. Que ele vai ter um gasto em cima daquele pequeno, que quando a gente está indo ali na clínica, a gente está pedindo um exame, não é porque a gente quer que ele gaste dinheiro, não. É porque aquele animal necessita desses exames para a gente saber como que está a saúde física, a saúde clínica, como que está ele no geral, né? Então, isso a gente conversa bastante, a gente treina bastante e não vamos parar por aí. A gente vai continuar vários treinamentos, igual você conhece como funciona lá dentro. Então, a gente não vai desistir? Não vamos. Estamos montando uma equipe, uma boa equipe, tem sim saídas, chegadas de novos profissionais, e é isso, é trazer o melhor para a Itumbiara que a gente precisa. E é tão engraçado, porque assim, quando a gente tem o pet, eu falo por mim, pela Aurora, que a Aurora já deu muito trabalho para a gente, né, doutor? A Aurora, só para vocês terem uma ideia, ela comeu um chinelo e ficou um pedaço de chinelo dentro do estômago dela por 15 dias. Até a gente descobrir que era um pedaço de um chinelo. Mas até a gente descobrir isso também, teve que fazer ultrassom, né? Teve que fazer vários exames até a gente chegar nesse diagnóstico e realmente conseguir fazer o tratamento que precisava ser feito, a cirurgia. O pior disso é que após a cirurgia ela desenvolveu um problema hematológico bem sério, que é aí que foi o X da questão, né? Pós-cirúrgico ainda. Pós-cirúrgico ainda, Aurora? E aí, depois disso ainda, teve, quando ela foi ter o Apolo, né? Muita gente ainda falou, nossa, mas você pagou uma cesárea para sua cachorra? Falei, gente, eu paguei. Eu não queria que a minha cachorra sofresse de jeito nenhum. Só que as pessoas ainda têm essa mentalidade, né? Mas você pagou uma cesárea para sua cachorra? Gente, a partir do momento que eu falei, não, vou deixar ela cruzar, eu quero ter mais um filho, eu quero ter um filhotinho dela, né? Que foi só uma vez, a gente fez a cesárea, castrou e tudo certo, graças a Deus. Pronto, mas a mentalidade das pessoas é essa. Você gasta com o seu pet? Nossa, para que você gasta tanto com o seu pet? E é onde eu falo também de assumir a responsabilidade enquanto tutor. Porque se você pega um animal para você cuidar, realmente você precisa cuidar dele. Então, se eu tinha algum meio para poder diminuir a dor dela, não deixar ela sofrer, não deixar ela correr risco de vida, é claro que eu ia fazer, né, enquanto tutora. E sem contar que você veio conversar comigo antes para ter toda essa orientação, para tomar a decisão, né? Então, teve algo antes ainda que você fez, tirar suas dúvidas, que eu acho que... Eu brinco muito que todo mundo que vai falar assim, eu quero ter um cachorro,
primeira coisa que deveria era marcar uma consulta com o veterinário. Para sentar com o veterinário e falar assim, olha, eu quero essa raça, o que você me fala? Olha, eu quero aquela raça, eu quero aquela raça. Porque, assim, todo animal tem um problema. Todo animal vai apresentar algo que vai ter gastos. Então, eu acho que a melhor coisa, porque o que a gente observa é que muitas pessoas têm um animal no momento, daquele momento no calor ali, de pegar um animal, né, da emoção, e depois não sabem o que isso vai trazer futuramente. São animais que, às vezes, têm um hábito de ser muito agitado, que não pode ficar num local pequeno. É igual pôr um Border Collie, um Blue Heeler dentro de um apartamento, né? É igual, às vezes, eu pôr um Golden em uma casa que não tem um espaço para ele. Então, são coisas que eu acho que o veterinário falaria melhor no momento para o proprietário tomar aquela decisão mais assertiva. Seria muito legal. Então, o que foi legal na época da pequena foi que você foi na clínica, a gente conversou, você tirou todas as dúvidas. Olha, eu quero colocar, o que eu faço? Beleza, Adriana, a gente vai fazer assim, 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 ultrassom assim. Então, foi tudo programado. Né? Acompanhado, com segurança. Isso é legal. O proprietário, ele tem uma informação, você toma a sua decisão, e aí, isso mesmo, consciente, e depois vai indo. O que eu observo muito, que é a parte ruim, é que, por exemplo, o cachorro entra em trabalho de parto, a fêmea sofre 2, 3 dias, porque a pessoa espera até nas últimas, para quê? Para ela parir. E às vezes ela não consegue, aí vem para as nossas mãos, já fraca, debilitada, e aí o veterinário tem que pôr a capa, né, no super-homem, e às vezes nem sempre a gente consegue ser herói. Tem perdas, existe. Isso é muito ruim, porque se tivesse acontecido igual você, era sucesso. Igual foi. Entendeu? Mas, infelizmente, ainda precisa muita orientação, muita conscientização. E isso a gente faz diariamente dentro do consultório, diariamente nos vídeos que a gente posta. Né? A Faro hoje está com um trabalho muito bom dentro das redes sociais. A gente quer melhorar mais, claro, mas trazer conscientização para todos. Doutor Celso, isso que você trouxe, eu vejo como um gargalho muito grande. Por quê? Muitos empresários hoje, muitas pessoas hoje querem ter o pet por questão de burnout, de depressão, de crise de ansiedade, e você tem ali um pet que te ama mais do que tudo, que é, né, eu falo que cura, literalmente cura. Porém, muitas vezes não quer cuidar como deveria, né? Só vem a nós, eu quero só receber o amor do pet, mas eu também não quero cuidar do meu pet como deveria ser cuidado. E como que é lá na clínica? Porque, assim, esse fato do tutor levar o animal quando o animal já está ali desfalecendo, quando espera uma semana a situação acontecendo para depois levar, para depois ver o que realmente é, depois de uma semana o animal sofrendo. Como que é isso? É recorrente? Infelizmente, tá? E o passo a passo correto disso é muito mais sério do que vocês pensam. A gente deveria fazer um boletim de ocorrência. E isso é maus tratos, que muitas das vezes chega pra gente. O animal já vomitando 5, 7 vezes ao dia, 3, 4 dias nesse estado, dando medicações aleatórias, e chega. E quando chega na clínica, a gente conversa, a gente pede exames, a gente pede mais exames, porque a gente precisa entender um quadro do animal que já está grave. E o que a gente tem na grande maioria das vezes? Infelizmente acontece. Não tenho condições de fazer esses exames, ou não vejo importância de fazer esses exames. Isso é ruim, horrível, porque aí a responsabilidade vai para as costas do veterinário. Né? E que ele não é obrigado de ter essa responsabilidade, porque não foi ele que deixou esse animal 4, 5 dias doente. E aí é onde muitas das vezes, né, a partir do momento que aquele proprietário que deixou aquele animal entrega o animal para a gente, ele se acha no direito de falar, agora a responsabilidade é de vocês. Isso acontece muito, acontece bastante, infelizmente. Né? É isso que a gente entra mais um. A gente tem que ter consciência o que esse animal vai me trazer, quais são os custos que esse animal me traz. E muitas vezes as pessoas não sabem. Né? Infelizmente, a gente não tem um local específico para tratamento público, né? Igual tem nas grandes cidades. Sim, não temos. Só que, às vezes, as clínicas privadas, elas têm um alto custo, uma despesa muito alta.
Mas ninguém sabe dessa despesa. Às vezes eles acham que não pode fazer essa caridade, isso não vai, como se diz, atrapalhar em nada. Mas não é a questão de uma caridade, é a questão de tantas que aparecem para a gente no dia. E às vezes, infelizmente, as pessoas não vêem nesses olhos, que depois chama a gente de quê? De mercenários, que só pensam em dinheiro, né? Que é aquela questão que não tem coração, que o veterinário fez um juramento, a gente fez. A gente fez proteger os animais a todos os custos, cuidar deles a todos os custos. Porém, a gente tem esses gastos, a gente não vai deixar um animal, né? Como se diz mais, a gente precisa também ter um retorno. Isso a gente necessita, mas infelizmente é triste. É mais que parece que não, mas aparece muitos animais assim em estado de, infelizmente, de maus tratos mesmo. Mas é igual o médico. Vai lá no Unimed, chega lá e fala, tô passando mal. Mas se você não pagar, você não é atendido, né? A população ela tem que entender que tem todo um custo empresarial ali por trás e que não é barato, são profissionais. Eu falo quando é prestação de serviço, é homem/hora. Então, cada tempo seu ali ele tem que ser produtivo para poder conseguir custear, né, todo o empreendimento e ainda trazer a rentabilidade do profissional. Da hora produzida ali do profissional. E você sabe, mais que ninguém, tanto que a Faro nessa luta do 24 horas, de trazer para a cidade algo novo, né, e algo que vai atender, porque antes não, tem que ligar para o veterinário, para ele ir para a clínica, né, atender o animal está morrendo, não. Na Faro hoje, o cliente chega na Faro, o profissional está lá dentro. Mas o que eu quero levantar é que um profissional que está no plantão, igual da Faro, que o profissional fica dentro da clínica. Então, o animal internado na Faro não fica sozinho. O animal internado na Faro fica com um veterinário durante a noite toda. Né? Isso é um diferencial da Faro. Só que o que eu quero é que o animal, eu quero dizer, é que o profissional, o plantonista que está ali, ele tem que gostar. Sim. O cara não iria ficar, o profissional não iria ficar durante uma noite fazendo atendimentos. É cansativo. Quem trabalha à noite sabe o tanto que é cansativo. E às vezes as pessoas acham que o profissional você é mercenário, você está aqui só para... Não, o cara gosta. O veterinário não acorda de manhã, isso é até algo que eu falo, o veterinário não acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou fazer mal para os animais. De jeito nenhum. Pelo contrário, o veterinário acorda de manhã pensando em salvar mais vidas possíveis que ele pode. Então, se ele está ali se propondo a ficar num plantão e não ganha muito, comparando com a medicina humana, né? A gente está na evolução. Hoje, graças a Deus, o plantão da Faro, quando eu fui criar, foi um problema. Quanto eu vou pagar para esse profissional? A Faro, a Itumbiara nunca teve isso, é o anterior. Será que Itumbiara vai aceitar isso? Né? Aquela angústia nossa, né? Naquela época, abre, não abre, como que a gente faz? Será que a gente consegue ou não consegue trazer profissional? Então, na época que eu falei, eu preciso olhar as cidades maiores, né? Uberlândia ou Goiânia que já tem esse serviço há muito tempo, pegar a referência. E hoje a gente paga para os profissionais da Faro, para os parceiros, eles ganham aí, vamos dizer assim, às vezes melhores que clínicas de Goiânia e Uberlândia. Então, assim, eles estão sendo bem remunerados e eles também fazem um bom trabalho. Né? Então, é isso que a gente tem que quer colocar na cabeça. Nenhum profissional que está passando a noite está ali por estar. Ninguém faz isso porque, estou aqui só para passar meu... Não, tem que gostar. Tem que realmente amar animal para estar ali. Muita gente chega no consultório, meu filho quer ser veterinário. O que é a dica que você dá? Primeiramente, não vai pela emoção. Porque ser veterinário não é para amador. Tem que ter inteligência emocional. Eu queria perguntar agora. Como que é essa questão? Porque assim, para você, enquanto empresário, sua empresa rodando 24 horas, como que a mente fica, doutor? Não é fácil. Muito fácil. Chegou a arrepiar, de verdade. Não é fácil. O empresário hoje no Brasil, ele já tem que ser um herói. E aí, quando o empresário ele mexe numa área como uma veterinária, por que eu falo como veterinária, Adriele? Eu tenho que agradecer muito, eu tenho muito cliente bom, bom demais. A Faro hoje, Adriele, eu até brinco, a gente estava olhando, hoje eu sou 4.9 no Google, né? A gente sempre olha o Google,
com 262 avaliações. Em clínicas veterinárias, nenhuma chega próxima. Né? Então, a gente tem, acho que a grande maioria, mais de 97% são avaliações totalmente positivas. Tá? Então, a gente está no caminho certo, né? Só que eu falo muito que, assim, para a gente ter uma inteligência emocional nesse ponto, que você lida com vidas, né? Que vamos dizer, o filho de alguém, o pet hoje é considerado filho, né? Porém, o que a gente observa muito, o que deixa a gente muito chateado, é que a pessoa considera aquele pet como filho dela. É uma cobrança excessiva em cima do médico veterinário, onde que muitos médicos veterinários estão tendo burnout. E vou trazer aqui, hoje a medicina veterinária, na área da saúde, é a profissão que mais tem, infelizmente, suicídio. Infelizmente. É uma alta cobrança, baixo reconhecimento, baixa remuneração. Isso não é brincadeira. E aí, quando eu falo que várias pessoas têm aquela preocupação com aquele animal, é meu filho, que não sei o que, meu nenenzinho, mas na hora de valorizar o profissional, não valoriza. Valorizar o profissional que está salvando a vida do filho da pessoa. Eu vou te contar uma história pequena. Entrou um gato na clínica, intoxicado por uma medicação, que o proprietário administrou, o gato estava morrendo, o plantonista chegou, foi muito pontual, eu falo cirúrgico na hora, fez tudo correto, salvou o animal dele, acho que o animal da pessoa ficou 2 ou 3 dias internado, o animal saiu ótimo. Aquilo para mim foi uma falta de respeito do tamanho do mundo, porque no final da situação, o proprietário brigou com todo mundo da clínica por causa de uma toalha. É de rir ou de chorar? Isso é ridículo. É por causa de uma toalha. Por causa de uma toalha. Porque a toalha estava suja. O animal estava suja. E aí, por contrário, ele falou assim, tinha que falar assim, cara, obrigado, você salvou o animal. Não, brigou com todo mundo por causa de uma toalha. Então eu vejo que nesse ponto não tem reconhecimento nenhum. E muitos profissionais ficam doentes por causa disso. Na própria clínica teve profissional que teve laudo de burnout. Infelizmente. Isso é o que a gente vive hoje, infelizmente. E eu vejo assim, a importância de ter inteligência emocional, de ter um acompanhamento com psicólogo, porque todos os dias vocês enfrentam situações, né, cirúrgicas, situações de risco. Às vezes chega animal e fala, nossa, como que eu vou lidar com esse animal? Porque já chega em situações precárias, né? Já chega ali em situações realmente delicadas. E esse profissional por trás, né? Esse profissional ele também tem que estar sendo cuidado. Esse profissional ele precisa estar bem para que ele também consiga entregar o melhor dele. Então eu vejo o quanto é importante esse cuidado com vocês, enquanto médicos veterinários, gestores, administradores da clínica, né? E hoje, como vocês têm buscado para fazer isso lá? Sim, é bem interessante essa parte, né? Primeiramente, é algo que hoje está vamos dizer, na moda, né? E que legal que está na moda, né? Porque só quem passa a nossa pele que sabe o que é a minha realidade. Então, hoje eu falo muito, pessoal, CPF forte. A gente tem que ter nosso CPF forte. Não adianta nada vocês estar aqui dentro se vocês não estão bem com vocês. Estão fazendo academia? Estão caminhando? Eu estou te falando isso porque eu e a Carla, a gente teve uma mudança muito grande na nossa rotina lá. Né? Graças a Deus. E eu fico muito orgulhosa. Eu trouxe a Carla, né, para essa vida, né, que ela não via, você também conhece. Né? Fico muito orgulhosa. Quantas e quantas vezes eu falo, Carla, cadê exercício físico, cadê a terapia? Tem que cuidar de vocês. Se não cuidar, não vai. Não. É literalmente isso. Se o CPF estiver fraco, o CNPJ também fica fraco. E é aquela questão, né? Se existe ali um grande homem, né? Tem quem atrás... uma grande mulher. Ela vai vir aqui ainda conversar com você um dia. Para ela vai dar a visão dela e você vai ver o tanto que mudou. Mas eu sei que eu sou muito suspeito para falar, mas a Carla é minha base, né? Então tudo hoje que a Faro, que eu sou, a Carla tá atrás de mim, me dando força, mesmo se ela não concorda com as coisas, ela fala, vai, né? Então, graças a Deus que nós mudamos essa cabeça, hoje a gente está fortalecendo o nosso CPF.
exercícios físicos, tentando ter uma boa alimentação, que às vezes não é fácil, né? Que os fast foods aí do dia a dia é tão difícil a gente falar um não, mas é algo que a gente está colocando como meta, procurando curso de autoconhecimento para nós, então algo que a gente também está voltado muito isso em melhorar nós como pessoas. E a gente também, Adriana, a gente fala isso para os meninos da clínica, a gente estimula isso para eles, né? A gente está com alguns programas que a gente vai iniciar, com eles tendo uma coparticipação ali numa academia para eles, né? A gente vai começar ali com um trabalho também de um RH, né? No caso, onde que vai vir entender melhor, né? Também todos os colaboradores ali, os parceiros dentro da clínica, onde eles vão, né? Conseguir ter melhor também comunicação ali dentro e ajuda se for necessário. Então a gente está tendo esses projetos que a gente quer, o que não adianta nada. É igual uma coisa que eu estava lendo um livro e nunca caiu na minha cabeça, né? O jeito Disney o jeito Disney de administrar um hospital. Muito bacana, muito bacana. É o jeito Disney de administrar um hospital. E caiu na minha cabeça algo que nunca caiu. E eu achava que o meu cliente era o cliente final, era o dono do pet. Não. Meu cliente é meu profissional que está ali dentro. Que é o que hoje os grandes hospitais é o médico. Sabe o que é engraçado? Cada médico tem sua babadoula, que eles falam, uma coisa assim. E aí o que acontece? A hora que o médico vai entrar dentro da sala no plantão dele, a sala dele já está toda arrumada com as fotos da família dele, com as coisas que ele gosta, com a comidinha que ele gosta, ou com um mimo para ele. E aí esses hospitais tratam esses médicos como o principal cliente. Porque se o meu médico não me sentir que ele está recebendo tudo, ele vai entregar tudo? Não vai. Então isso é muito interessante. Muito, muito interessante. Eu falo muito isso, né? Não só no ramo da saúde, mas em toda a empresa. O colaborador, ele precisa ser cuidado. O profissional que está ali, parceiro, ele precisa ser cuidado. E se ele não é cuidado, como que ele vai entregar o tudo dele? Isso. Como que ele vai dedicar? Como que ele vai empenhar? Até porque a gente trabalha com pessoas, né? A gente não trabalha só com máquinas. E até teve um dia que teve uma pessoa que virou para mim e falou assim: eu não dou conta de ficar passando a mão na cabeça ou no ombro de colaborador ou de parceiro, não. Para mim, tá ali é para trabalhar e pronto. E eu falei: olha, então é por isso que a sua empresa está do jeito que ela está. E é por isso que até hoje a sua empresa não cresceu. Porque se você não entende que a empresa depende de pessoas, que pessoas têm sentimentos, têm família, têm dores, têm traumas, o seu negócio não cresce. Então, você ainda não entendeu nada do jogo do que é negócios. Ainda mais negócios que dependem de pessoas, né? E ele falou: não, então, eu vou fazer da seguinte forma, vou arrumar um gerente lá, e aí Ele não vai fazer isso. Justamente. Só que aí tem algo por trás, a mentalidade do dono. Então, se a mentalidade do dono ela não estiver alinhada com o propósito da empresa, não adianta. Por quê? Porque isso também é muito cultura da empresa. Então, é igual você está trazendo. Adriana, eu estou fazendo para cuidar dos meus parceiros, cuidar dos médicos veterinários que a gente tem, cuidar dos nossos colaboradores. Esse cuidado vai fazer com que eles possam repassar isso para os pacientes, para os pets, para os tutores. E é isso que vai garantir o sucesso da empresa. E é onde a gente vê hoje muitas pessoas falam: mas inovação, inteligência artificial e tudo mais. Perfeito, eu adoro inteligência artificial, inovação, eu acredito em tudo de inovação que é válido, mas antes disso a gente tem pessoas, e nada melhor do que pessoas juntamente com a inovação. Aí sim eu potencializo qualquer negócio. Agora, eu querer ignorar que tem pessoas, ser humano ali por trás de um negócio, por trás de um atendimento, não tem como. Literalmente não tem como. A gente não pode ter extremos, né? O que eu falo muito, por exemplo, lá na clínica, né? Eu até acho, né? A gente, quando iniciou nessa jornada, a gente tinha uma mentalidade muito de família, né? Não que é ruim, certo? Só que a gente aprendeu que às vezes, igual eu falei, não pode ser extremos. Não posso ser bom demais e não posso ser ruim demais, né? Então hoje a gente tem que ser humano, tem que ter o calor, temos que ter. Temos que entender aquele CPF que está ali.
que está acontecendo com ele? E isso a gente faz. Porém, a gente também tem que falar sério. Mas não é falar sério, é o quê? O resultado está sendo entregue. Eu não vou te cobrar pelo que você é, eu vou te cobrar pelo que você está me entregando. Está sendo entregue? O resultado está me entregando? Não, não está. Então aí está a falha, vamos sentar. Feedback, conversa, beleza. Volta, e aí? Está sendo entregue? Então é isso que eu falo muito, converso muito com a Carla nas reuniões que a gente faz. A gente não tem que cobrar pelo jeito que a pessoa é. A gente tem que cobrar pelo resultado que ela entrega. Infelizmente, eu não vou conseguir mudar uma pessoa. A árvore, quando está torta, é só quando corta e pronto. Mas não é essa a intenção. Então, a gente precisa de resultados. A empresa, para ter sucesso, ela só tem sucesso com resultados. Pessoas, processo, que é igual resultado. Infelizmente, necessita, hoje, quem não necessita de pessoas? E temos que ter esse calor, sim. Eu concordo demais. Eu sou um cara muito comunicativo, emocional, né? A gente brinca que eu sou um gatinho, né? Porque eu sou muito o quê? Eu preciso conversar, eu preciso entender, né? Relacionar com as pessoas. Então, o meu jeito é esse. Mas eu também estou aprendendo de uma forma, eu não preciso cobrar a pessoa, eu preciso cobrar o resultado dela. Se não tiver o resultado sendo entregue, aí sim tem uma falha no processo. Eu acho que tem que ser, não podemos ter extremos, tem que ser tudo bem conversado e muito certo. Justamente, eu concordo super com isso. Todo negócio, se o negócio não tem resultado, tem uma falha, né? E é corrigir essa falha. E quando a gente lida com as pessoas, é esse o ponto que a gente precisa chegar. Aonde que está a falha no processo para que essa pessoa não está entregando o resultado? Será que essa pessoa está com a habilidade certa, na função certa? Ou será que essa pessoa, a habilidade dela não está na função certa? Ou será que ela não consegue entregar o resultado que a gente espera? Até para a gente conseguir ali, equilibrar as expectativas diante daquela pessoa, né? E muitas vezes as pessoas também não pensam dessa forma. Ah, eu quero que o fulano mude, mas porque ele é dessa forma. Não é o jeito que ele é. Né? Como sou eu, né? E como que eu sou? Como que é a cultura da minha empresa? Como que estão os processos definidos? Será que eu comuniquei? Será que eu deixei muito claro o que eu espero dessa pessoa? Qual que é o resultado que ela tem que me entregar? Porque muitas vezes essa conversa também não existe. E aí eu quero que a pessoa adivinhe. Eu quero que, tem a bola de cristal ali, adivinha o que eu penso, que é o resultado que eu espero para a minha empresa, sem mesmo também mostrar o caminho, né? E tudo isso é o quê? Liderança. Isso é uma coisa excepcional que você falou agora, assim, onde que entra a cabeça do líder. Por que eu falo isso? Às vezes você tem aquele profissional, aquele colaborador excepcional, top. Porém, você coloca ele no local, ele não se adapta àquele cargo. O que você faz com ele? Você queima ele. E às vezes é onde que entra a cabeça do líder que está ligado. Às vezes esse líder tem que o quê? Realocar esse, para não perder esse colaborador. Porque esse colaborador é bom. Às vezes não é o erro do líder, porque o líder hoje, eu acho que são todos os líderes do mercado, eles querem pessoas que sejam proativas, pessoas que trabalham, e às vezes mexer um pouquinho e fala, putz, perdi esse. Mas não é que você perdeu, esse local, igual você falou agora, esse local não é para ele. Então, às vezes, onde o líder fala, peraí um pouquinho, deixa eu passar ele para ali, chega aqui, põe aqui, puf, explode de novo. Às vezes, se fosse outra pessoa, ia mandar o quê? Mandar embora, ia perder um talento, às vezes ia perder alguém que já está engajado com a cultura da empresa, justamente por ela estar. E às vezes entra a mentalidade de uma pessoa que é mais calorosa, mais humana, tentar entender mais o que está acontecendo com aquele colaborador e não pensar, a gente pensa na empresa, mas não pensar só na empresa. Então, às vezes a visão do líder realmente entra nessa parte, de olhar e falar assim, será que se eu pegar essa pessoa aqui, não é que ela está ruim, porque às vezes ela não se adaptou a esse cargo. Eu vou passar ela para cá, né? Isso tem que ter um amadurecimento muito grande do colaborador e do líder. Para às vezes ele entender os dois pontos. Principalmente do líder, né? Porque se o líder ele não consegue ter essa visão, que é o que acontece, muitas vezes está no operacional, ele perde um talento. Sim. Ele fica com a pessoa ali muitas vezes sem conseguir trazer o potencial dela para a empresa, para gerar resultado, ou às vezes ele perde por não conseguir colocá-la no lugar certo, né? Então, o quanto a importância do líder está realmente no papel dele, que é no papel estratégico, e sair do operacional. É fácil? Não.
é extremamente desafiador. Mas é um caminho daquelas empresas que querem crescer, que querem desenvolver, que querem ter resultado. Até porque tem algo que eu sempre falo: faturamento não significa resultado, né? Então, a empresa, ela precisa de quê? Resultado. O faturamento, ele vai ser consequência. Mas, Adriane, mas a empresa também precisa faturar? Sim, a empresa precisa faturar. O resultado, ele depende do faturamento, depende, mas depende também de uma boa gestão de custo, uma boa gestão ali das despesas, de eu conseguir extrair o potencial do meu colaborador, porque ele tem um custo para mim. Então, é uma gestão que tem que ser feita para que esse resultado da empresa realmente seja positivo, porque senão eu perco. Eu perco dos dois lados, perco a oportunidade, perco o resultado, perco talentos. E aí, se o líder está no operacional, muitas vezes ele não tem essa visão, ele não tem essa bagagem, não tem essa clareza, né? Está sendo um desafio muito grande, porque, claro, tem as pessoas que nascem líderes natos. Fala assim, não precisa nem falar. Pessoas, né, que juntam pessoas que lideram muito bem. Tem outras, né, igual o mero mortal, que não acorda e fala assim, vou ser líder. Não, a gente tem que aprender a ser líder. A gente tem que entender como é ser um líder em constante melhoramento. É isso que a gente hoje está aprendendo, está estudando, está tentando ser mais paciente, né? Tentando não cobrar em si, ensinar e acompanhar. E desenvolver. Então, assim, é um desafio gigante, um desafio exigente, mas que o propósito tem que ser cumprido, né? Então, se o propósito tem que ser cumprido, se aqui e aqui é o propósito, o que vem no meio tem que ser passado. É isso que a gente tem que pensar. Bacana. Doutor Celso, me conta aqui, dentro dessa jornada toda, são quantos anos de Faro Animal? De Faro, hoje estamos com 12 anos. 12 anos de Faro. Qual foi o maior desafio? Tem algum desafio que você fala, Adriane, esse aqui foi um marco para mim, que realmente me doeu muito durante esses 12 anos? Eu não sei se teve algum desafio específico. Teve as etapas, né? Uma das etapas, a gente está passando por ela, né? Uma das etapas que eu falo que está sendo mais complicada é o 24 horas. E eu não vou mentir para você sabe disso. Sim. E é algo difícil, não é pelo serviço, é pela cultura, né? A cultura, quando eu falo, não é a cultura da empresa, é a cultura das pessoas, a cultura da cidade, né? Então, quando a gente coloca um serviço dele, eu necessito de equipe, né? E eu não vejo que o problema desse sou eu. Por quê? Porque a Unimed, hospitais privados, hoje humanos, estava passando por isso, não tinha plantonistas. O que foi a saída dos hospitais humanos? Hoje eles contratam a empresa que elas que ficam responsáveis pelos plantonistas. Então, essa empresa, se tem um plantonista lá em São Paulo, ele tem que trazer esse plantonista para Itumbiara e ele vai atender aquele dia. Então, é uma dificuldade geral, né, de plantonista. Mas eu tenho que lembrar que um plantão humano e um plantão veterinário, a diferença gritante de valores, né, infelizmente, porém a gente está em busca de melhorar cada vez mais. Então, acho que um desafio maior que a gente passa, né, é sim de tentar dar uma estabilizada no quadro do plantão da Faro, né? Porque às vezes a gente tem alguns plantonistas que ficam mais tempo, que estão mais tempo com a gente, porém tem muita rotina. Às vezes eu não sei se realmente o plantonista acha aquilo puxado, realmente é puxado. A responsabilidade, o tipo de animal que chega naquele momento são animais de emergência, então proprietários estão muito alterados, preocupados, né? Temos que entender isso. Então, eu acho que o momento mais complicado da Faro hoje é a gente tentar realmente, vamos dizer assim, colocar esse plantão para rodar sem preocupação, né? Então, esse é um desafio que eu me venho desde que a gente decidiu em colocar o 24 horas, tá? E tentar realmente estabilizar isso. Eu acho que é o maior desafio hoje que a gente encontra como líder, como liderança, como gestores. E aí, procurando, então infelizmente hoje a faculdade nem em Itumbiara tem pouco tempo, né? Então a gente está aí no 4º período hoje da faculdade. Quando eu preciso de profissional, a gente tem que trazer a maioria dos profissionais de fora, ou por exemplo, são profissionais que formaram e são da cidade, eles voltam para a cidade, então eu tenho esse ponto também, e não são todos, né, que adaptam ao plantão.
Então, assim, hoje nós temos profissionais em horários comercial, na clínica, e temos profissionais hoje no plantão. Mas o maior desafio hoje nosso é o plantão. É o plantão. É engraçado que não só na medicina veterinária, mas também vários outros segmentos, a questão de profissionais, né, a quantidade de profissionais disponíveis no mercado, pessoas que realmente querem fazer acontecer, querem entrar numa cultura empresarial forte, essa quantidade está cada vez mais reduzida. E, querendo ou não, é o que traz inúmeros desafios para os empresários, né? Sim. Essa é uma verdade que a gente tem que lidar. Sim, mas às vezes eu fico observando, a gente vai para uma cidade maior, a gente viaja, e você vê que a cultura lá é diferente, né? Que o pessoal trabalha à noite. O pessoal trabalha à noite, vira à noite, e para eles aquilo ali é normal. É como, às vezes, é a necessidade. Não, mas a gente vê, tipo, de Itumbiara para Goiânia, por exemplo. Sim, é isso né? mesmo. Eu vou atender em Goiânia, é outra realidade de profissional. Eu tenho profissional lá que trabalha, dedica, empenha, quer correr atrás da comissão, tá ali empenhado, né? Muitas vezes chega aqui em Itumbiara, mesmo o ramo de atividade não tem esse mesmo perfil. E a gente fala também até na parte de recrutar, muitas vezes divulga vaga, não tem pessoas querendo trabalhar, né? Então eu falo, o que está acontecendo com o povo? Às vezes o povo não quer trabalhar? Será que eles estão com pouca... É igual eu falo, né? Ganância, né? Ganância não é algo... A pessoa tem que ter uma ganância sem derrubar ninguém, claro. Mas será que eles estão pouca ganância? Eles não querem ter um bom salário, não querem ter um padrão de vida bom, que aquilo ali vai proporcionar a eles, né? Tem sim os desafios, às vezes vai ser preciso aquilo ali sempre, não. Mas às vezes você tem que passar por aquele processo que seria trabalhar à noite para às vezes você se desenvolver numa área, ou para às vezes você ser visto de uma forma diferente. Às vezes as pessoas não querem pagar o preço, mas querem ter o sucesso. Quer ter o sucesso, mas passar pelo processo, viver o processo ali, não querem. Ela quer ter a empresa que o Dr. Celso tem, viver o que o Dr. Celso vive, mas trilhar a jornada que o Dr. Celso trilhou, isso as pessoas não querem. Essa é a realidade. Ninguém quer pagar o preço. Dr. Celso, para a gente fechar aqui com chave de ouro, e quanto conhecimento, hein? Meu Deus, como eu aprendo! O que você deixaria aí para o público, para os empresários de modo geral, como dica de jornada mesmo, de caminho, de trilha a ser percorrida para ter uma empresa de sucesso igual a Fara Animal é hoje? Eu vou falar primeiro como médico veterinário, tá? Como médico veterinário, que eu tenho para falar para os estudantes, para os profissionais que estão no mercado, sejam humildes, né? Se você não tem uma experiência, procure, né? Primeiro não pensando no valor que você vai ganhar, mas sim no que você vai aprender com um bom profissional. Então, procure se especializar. Hoje eu tenho 4 pós-graduação, 4 ou 5, né? Eu busquei me especializar. Por quê? Porque eu não sabia daquele assunto. Então eu busquei, gastei muito dinheiro. Gastei não, investi muito dinheiro em mim, que ninguém me tira. Então, o que eu falo para o profissional hoje é para ser mais humilde, né? Primeiro para ter experiência, para depois querer chegar lá em cima, né? Para pagar o preço, para depois ter o sucesso, né? Para procurar pessoas que estão aptas a ensinar, porém pessoas que têm um gabarito bom para ensinar, pessoas éticas, né? E não desista no meio do caminho, não. Vai dar certo. A medicina veterinária é uma ótima profissão. E tem muitas pessoas tendo sucesso financeiro na medicina veterinária, né? A gente se espelha em muitos mentores, em muitas pessoas que você vê e fala assim, putz, que sucesso que esse cara trilhou, como ele está bem, né? E eu quero chegar próximo dessas pessoas também. Eu quero ser de sucesso e eu também quero ter um sucesso financeiro. Em relação a ser empresário, é um desafio, tá? É um desafio que eu estou, né, nesse momento, tentando melhorar aqui cada dia mais, mas a única coisa que eu falo é o seguinte, saia da zona de conforto, né? Procure pessoas melhores que vocês, para colocar em locais que vocês não consigam tocar, né? Então, eu não vou porque eu não consigo delegar, mude essa mentalidade, contrate pessoas mais uma vez, contrate pessoas melhores, porque se essa pessoa estiver nessa empresa, ela vai conseguir te entregar muito mais que você já pensou em entregar. Então, eu acho que isso aí é uma das coisas que a gente tem que mudar a cabeça, né? Daquele negócio que tudo depende de mim, tudo é ao redor meu aqui, eu que mando, não esquece isso, né? Então, a gente tem que ter o quê? Saia da zona de conforto,
vamos aprender, né? Contrate pessoas boas, contrate, pessoas ruins, não demore para demitir. É assim que acontece, infelizmente. Sempre olhar o resultado e, claro, né, como que tente perguntar para o máximo de pessoas possíveis, receba feedback. O feedback é a melhor coisa que tem. Chega aí numa pessoa, dá uma surpresa para ela, me dá um feedback seu. Como que eu tô? Como que tá a minha liderança? O que eu tenho que melhorar? Eu acho que é a melhor coisa de pensar dessa forma. Excelente. Dr. Celso, eu agradeço imensamente a sua participação, a sua contribuição com todos aí os nossos ouvintes, tanto do YouTube quanto do Spotify. Você também que está aí no Instagram ouvindo a gente. Dr. Celso deu uma aula aqui, literalmente, de como ser empresário, da jornada dele, uma jornada inspiradora, cheia de desafios, mas também cheia de vitórias, né? E uma inspiração para mim, eu tenho certeza para várias pessoas, o quanto o companheirismo, o quanto a união dele com a Carla faz toda a diferença para que possa colher resultados grandiosos aí e ter uma empresa sólida, uma empresa que cresce cada vez mais, buscando aí resultados satisfatórios e levando também a qualidade para todos os tutores de Itumbiara e região. Então, Dr. Celso, muito obrigada, tá? Muito obrigada, que possamos trilhar aí, juntos nessa jornada. Tenho certeza que está só começando esse sucesso aí todo. Eu agradeço pelo convite, mais uma vez, muito feliz, foi um bom bate-papo aí, show de bola, fico muito satisfeito, que é algo que eu gosto muito de conversar, fico aí horas conversando. E a Faro trouxe um presente para você. Olha, viu? Só! E eu acho que você vai gostar. Tô muito chique ganhando presente. Não, que lindo! Olha só! Você não gosta de viajar? Eu não gosto de viajar. E deu certo, a cor com a roupa, tá vendo? A Adriele veio vestida de faro hoje. Laranja na minha paleta, nem não gosto. Ai, obrigada. Pra dormir Já também. Tá aí, ó. Eu no meu voo, plena. Minha próxima viagem já tem, ó. Isso aí. Participação aqui da minha almofadinha de pescoço, personalizada da Faro Animal. E muito obrigado, viu? Muito obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo presente. Eu amei. Pessoal, muito obrigada a todos vocês. Eu deixo aqui um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, né, que estão aí crescendo com a gente, apoiando a levar esse conhecimento e várias histórias inspiradoras para o Brasil e o mundo todo. Obrigada, Cowboys Stores, GR Mix, Faro Animal, Light Clean. Muito obrigada a todos vocês. O link deles vão estar aqui abaixo na descrição aqui do YouTube. Então, clicam lá, vão conhecer a página deles, todos os serviços prestados, mercadorias vendidas e tudo mais. E até logo, até o nosso próximo episódio.